Muito se discute hoje sobre as favelas ou, se preferir, comunidades. Isso a fim de buscar soluções ou meios que amenizem seus incontáveis problemas ou que reduzam o enorme distanciamento social que existe entre elas e o chamado asfalto, que representa as elites urbanas, tão distantes economicamente, socialmente e em diversos outros aspectos, e muitas vezes muito próximos geograficamente, chegando até mesmo a fazerem fronteira direta, como é claramente representado pela célebre foto que mostra a fronteira criada por um muro que separa a favela de Paraisópolis e seus ricos vizinhos do Morumbi. Um muro que faz uma divisão que vai muito além da geografia. Ele representa um distanciamento histórico que culminou inclusive no surgimento das primeiras favelas, assim como nos diversos problemas presentes dentro dela, como as milícias, o tráfico, assim como os problemas de infraestrutura e necessidades básicas que se perpetuam e dão continuidade a essas favelas. Todas essas questões se tornaram motivo de debate entre diversos sociólogos, cientistas políticos e até mesmo entre pessoas comuns. E esse debate surge a fim de buscar soluções efetivas para ao menos amenizar esse abismo social. Mas para isso é necessário antes conhecer as raízes desse problema, pois, como foi apontado pelo filósofo e ensaísta George Santayana em sua obra A Vida da Razão, aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. E por isso hoje vamos mais a fundo nesse tema no vídeo sobre como surgiram as favelas brasileiras. E bom, antes de ir à origem das favelas, você saberia me dizer o que é uma favela? Favelas são assentamentos urbanos de alta densidade e precariedade construídas devido a causas sociais, tendo como principal motivo a desigualdade. Mas a origem etimológica da palavra e da expressão favela vem de uma árvore chamada favela ou faveleira, e essa é uma árvore que chega a 5 metros de altura e que é carregada de favos espinhosos, por isso seu nome favela. Mas o que essa árvore tem a ver com as favelas? Onde elas se relacionam? Por que as favelas carregam o nome dessa árvore? Bom, tudo isso está ligado diretamente à origem da primeira favela do Brasil. E essa história começa no sertão baiano, ali no Arraial de Canudos, sob o Morro da Favela. Um morro que havia diversas dessa tal árvore faveleira que ficavam no entorno de Canudos. E foi ali, inclusive, que ficou durante a Guerra de Canudos o canhão brasileiro conhecido como a Matadeira, que devastou alguns importantes edifícios de Canudos, como a igreja daquele arraial evangélico liderado por Antônio Conselheiro. E foi em cima desse morro da favela onde ficaram grande parte dos soldados que lutaram nessa guerra. Muitos levados de forma compulsória, muitos mestiços e ex-escravos lutaram naquele lugar em 1897, sobre a promessa de que após esse serviço militar, ao retornarem ao Rio de Janeiro, até então a capital nacional, eles ganhariam casas, moradias próprias. E motivados sob tal promessa, eles foram em Canudos e mataram 25 mil sertanejos. Missão cumprida, e eles retornaram e aguardaram o cumprimento da promessa que não se concretizou. E então, no fim de 1897, aqueles que lutaram em Canudos se reúnem em frente ao Ministério do Exército e protestam exigindo moradia, sem sucesso. E bom, o ministério ficava às sombras de um grande morro, conhecido até então como o Morro da Providência. Muitos cansaram de esperar e subiram esse morro a fim de construir moradias que eles acreditavam ser provisórias. Existe até a história não confirmada de que muitos pegaram as caixas de madeira onde foram transportados os recém-comprados canhões Krupp que compunham o arsenal brasileiro da época, e com aquelas caixas eles teriam subido o morro e ali se instalado. E esse morro tem muita história, inclusive tendo vários nomes no decorrer de sua existência. Já foi chamado de Paulo Caieiro, depois passou a se chamar Morro da Formiga, depois passou a ser denominado como Morro do Livramento, nome que ele conserva até hoje em algumas áreas. E esses vários nomes se dão porque esse morro mais se assemelha a uma cordilheira que de fato um morro. Por isso ele tem, entre aspas, vários morros com vários nomes. E a história desse, em específico, antecede a chegada dos combatentes. Ele vem de quase uma década antes. Estima-se que antes dos soldados chegarem, já haviam ali cerca de mais de 100 barracos, que tem sua origem ligada aos cortiços, que são meio que os antecessores das favelas. E esses barracos surgem no até então Morro da Providência, muito graças ao fim do primeiro cortiço brasileiro, o cortiço Cabeça de Porco. Sim, aquele contado no livro O Cortiço de Aloysio de Azevedo, que você foi obrigado
a ler na escola e pegou só um resumo na internet. E esse cortiço, chamado Cabeça de Porco, teria pertencido ao Conde Deu, marido da princesa Isabel. Esse cortiço teria sido derrubado pelo prefeito Barata Ribeiro, que estava revitalizando a cidade do Rio de Janeiro e queria construir um túnel ali na área. Com a queda compulsória do cortiço, as 4.000 pessoas que ali moravam saíram e grande parte delas foram morar no Morro da Providência e ali de forma improvisada construíram seus casebres. Com a chegada e a instalação dos combatentes que se somaram aos que ali já estavam, o morro cresce e é aqui onde vemos o nascimento do termo favela. Aqueles que lutaram em Canudos viram uma grande semelhança daquele morro com o Morro da Favela, onde eles haviam se instalado na Guerra de Canudos, apelidando o Morro da Providência como Morro da Favela. E com mais, entre aspas, obras de reurbanização, muitos outros cortiços que existiam pela cidade foram derrubados, e muitos daqueles que foram expulsos migraram para o Morro da Providência, já popularmente conhecido também como Morro da Favela. Mas as pessoas não iam só para aquele morro, novas favelas começaram a surgir por todo o Rio de Janeiro, como resultado da enorme desigualdade da época. E essas novas ocupações sem nome eram chamadas genericamente de favela. Seguindo no assunto, o Rio de Janeiro era a capital do país. Imaginem quantas famílias ricas moravam ali. E se há muita riqueza naquele lugar, com certeza há uma grande necessidade de mão de obra. Ali havia uma oferta por serviços muito grande. E geralmente quem ocupa esses serviços são aqueles desfavorecidos, que ganharão muito pouco. Eles são as mãos que constroem e geram o que não usam ou consomem. E bom, é fácil entender o porquê da ocupação dos morros. Com a oferta desses serviços precários, existia uma grande necessidade de uma moradia não tão distante dos grandes centros, pois haveria, querendo ou não, um deslocamento diário já necessário. Por isso, a ocupação de morros próximos aos centros e à região portuária. E assim foi se sucedendo. Cada vez mais pessoas chegavam e se instalavam por ali, como imigrantes, mais ex-escravos, mestiços, crescendo e precarizando cada vez mais esses locais. E o tempo foi passando e cada vez mais favelas surgiam pelo Brasil em diversas outras cidades, pois onde havia uma grande e antiga cidade, esta estava sujeita ao surgimento de favelas, que se davam principalmente pela falta de planejamento, ao natural crescimento populacional, ao fim da escravidão e à chegada de imigrantes, assim como era um resultado do preconceito ao negro, ao pobre, ao mestiço, ao imigrante, etc. Isso resultava cada vez mais em uma crescente maior das desigualdades, que durou até o início do século XXI, onde se inicia uma busca pela inserção desses ditos marginalizados à sociedade, através da construção de escolas, realização de asfaltos, programas de saúde sociais que beneficiassem essas pessoas. Mas ainda era muito pouco, não recuperando em nada o prejuízo histórico sofrido por eles, que são verdadeiros sobreviventes, cada vez mais marginalizados e reféns do Estado, do tempo e dos novos moldes capitalistas, que ainda hoje seguem os atingindo cada vez mais. Por exemplo, serviços em geral por todo o mundo exigem hoje uma mão de obra cada vez mais qualificada e especializada. Como essas pessoas competem com a gigantesca nova classe média, que tem todo o suporte necessário para essa capacitação. Dessa forma, a perspectiva de melhora se torna cada vez mais utópica. E assim, o homem passa a ter de se virar e se reinventar. Nesse processo, foram muitas décadas sem o Estado. E aquele homem, ele passa a ter que se organizar. Ele mesmo organiza as ruas, ele mesmo se ajuda. Aquele local era de fato esquecido pelo Estado. Não haviam sequer leis, regras nem nada. Aproveitando-se disso, surgem então os estados alternativos, que regem aquele espaço, geralmente controlados pelo tráfico e por milícias. E ali eles impõem suas próprias normas, tendo seus próprios tributos e se militarizando também, formando assim verdadeiras organizações criminosas, que por mais que pareça, assim como as favelas, ambas não são exclusividade do Brasil. Em Peaky Blinders, vemos imigrantes e grupos marginalizados formando organizações criminosas, que se organizam inicialmente buscando a sobrevivência e posteriormente a ascensão social. Tudo de uma forma muito romantizada, mas que não deixa de ser verdadeira. Vemos isso também nos Estados Unidos em diversos filmes que retratam as máfias chinesas e italianas. E assim como essas organizações são patrimônio global, as favelas também são. Claro que não com esse nome, mas estão por todo o mundo, como resultado das desigualdades desde o século XIX. Quase sempre estão muito relacionadas ao fim da escravidão, imigração
imigração, questões religiosas, preconceito e, consequentemente, a pobreza. Alguns exemplos de favelas pelo mundo são as da França e Inglaterra, onde haviam inúmeras compostas por ciganos que se amontoavam a fim de conseguir empregos nas fábricas durante os períodos das revoluções industriais. E bom, a mais antiga do mundo se localiza em Nova York. Acredita-se que a favela de Five Points se formou no início do século XIX, na região onde hoje se localizam os bairros de Little Italy e Chinatown, que abrigou imigrantes italianos e chineses que foram à América em busca do ideal disseminado na época, de que a América era a terra das oportunidades. Enfim, as favelas não são exclusividade do Brasil e nem surgiram aqui, mas sem sombra de dúvidas, o Brasil é um dos países no mundo com a maior quantidade delas, que se disseminaram rapidamente por todo o país. Muito se tenta fazer a fim de solucionar essa questão ou ao menos amenizar a desigualdade, porém, pouco do que é tentado se prova efetivo. O que seria necessário fazer para diminuir esse abismo social? Comentem aí embaixo a opinião de vocês e não se esqueçam de também deixar o like e de se inscrever no canal para ajudar nas próximas produções aqui do canal Pensante.